Se chegou até aqui, por favor se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Assim poderemos juntos fortalecer este trabalho e ajudar toda a comunidade concurseira. Então vamos lá. Neste vídeo, temos o que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas. Para você que estuda para concurso público do Estado do Amazonas e que nas horas vagas pode ouvir o áudio da lei e assim decorar a lei como música, e esse método eu já testei várias vezes e afirmo que funciona, pois fui aprovado em 4 concursos públicos. Então fica a dica. Bora lá, vamos ouvir a lei. Capítulo 5. Da substituição. Artigo 51. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento do titular de cargo em comissão ou função gratificada ou função de confiança. Parágrafo 1º. A substituição de que trata este artigo será remunerada, qualquer que seja a natureza do afastamento, desde que por período superior a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese haverá remuneração por substituição automática, está como a que integra a função própria do cargo de que o servidor for titular. Parágrafo 3º. A substituição prevista no caput deste artigo dar-se-á mediante designação do servidor substituto, por ato do dirigente do órgão ou entidade. Capítulo 6. Da remoção. Artigo 52. Remoção é o ato pelo qual o funcionário é deslocado de um órgão para outro, dentro da mesma repartição. Parágrafo único. A remoção do funcionário será feita a seu pedido, por permuta, ou ex officio. Artigo 53. A remoção por permuta ocorrerá a pedido escrito de ambos os interessados. Capítulo 7. Da vacância. Artigo 54. A vacância de cargo público decorrerá de: Inciso 1. Exoneração. Inciso 2. Demissão. Inciso 3. Acesso. Item dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Inciso 4. Promoção. Inciso 5. Transferência. Item dispositivo não recepcionado pelo sistema constitucional vigente. Inciso 6. Readaptação. Inciso 7. Aposentadoria e Inciso 8. Falecimento. Artigo 55. Dar-se-á a exoneração. Inciso 1. A pedido do funcionário. Inciso 2. Ex officio. A. Quando se tratar de cargo em comissão e não ocorrer a hipótese do item inciso 1. B. Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. C. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Título 3. Capítulo único. Do tempo de serviço. Artigo 56. Será considerado como de efetivo exercício o afastamento do funcionário em virtude de: Inciso 1. Férias. Inciso 2. Casamento, até 8 dias. Inciso 3. Falecimento do cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau, não excedente a 8 dias. Inciso 4. Serviços obrigatórios por lei. Inciso 5. Licença, salvo a que determinar a perda do vencimento. Inciso 6. Faltas justificadas, até o máximo de 3 por mês, na forma prevista no artigo 86 deste Estatuto. Inciso 7. Missão ou estudo fora da sede de exercício, quando autorizado o afastamento pela autoridade competente. Inciso 8. Trânsito em decorrência de mudança da sede de exercício, até 15 dias. Inciso 9. Competições esportivas em que represente o Brasil ou o Estado do Amazonas. Inciso 10. Prestação de concurso público. Inciso 11. Disposição ou exercício de cargo de confiança no serviço público. Artigo 57. O tempo de serviço do funcionário afastado para exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Artigo 58. Para efeito de aposentadoria, disponibilidade adicional, será computado integralmente. Inciso 1. O tempo de serviço federal, estadual ou municipal. Inciso 2.
o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computado em dobro quando em operação de guerra. Inciso 3. O tempo de serviço prestado em autarquia. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. O tempo de licença especial não gozada, contada em dobro. Inciso 6. O tempo de licença para tratamento de saúde. Artigo 59. O tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado será considerado, exclusivamente, para nova aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 60. O cômputo do tempo de serviço será feito em dias. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo 2º. Para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, a fração do ano superior a 180 dias será arredondada para um ano. Parágrafo 3º. O tempo de serviço será computado à vista de documentação expedida na forma da lei, incluído o prestado à União, Estados, municípios, vetado, bem como relativo a mandato eletivo. Parágrafo 4º. Somente após verificada a inexistência de documentos bastantes na repartição do interessado e no arquivo geral correspondente, admitir-se-á a comprovação de tempo de serviço através de justificação judicial. Artigo 61. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrente simultaneamente em dois ou mais cargos ou funções da União, dos Estados, do Distrito Federal, territórios, municípios e autarquias. Título 4. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Das férias. Artigo 62. O funcionário gozará férias anuais de 30 dias, percebendo sem qualquer prejuízo financeiro, um valor correspondente a 1/3 da remuneração mensal. Parágrafo 1º. Somente depois do primeiro ano de exercício, o funcionário terá direito a férias. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. O órgão de pessoal de cada repartição organizará, no mês de novembro, a escala de férias para o exercício seguinte. Parágrafo 4º. Atendida a conveniência do serviço público, observar-se-á na organização da escala, quando possível, o interesse do funcionário. Parágrafo 5º. A escala de férias poderá ser alterada por necessidade do serviço. Artigo 63. Poderão ser acumulados até 3 períodos de férias, por imperiosa necessidade do serviço, declarada por escrito pelo chefe imediato do funcionário e, quando for o caso, reconhecida pelo titular a secretária de Estado ou da autarquia competente, ou, ainda, pelo presidente do Poder Legislativo ou Judiciário e dos Tribunais de Contas. Parágrafo 1º. A declaração constante do caput deste artigo será formulada até 10 dias antes da data prevista para início do gozo de férias. Parágrafo 2º. A acumulação de período de férias não autoriza a acumulação do valor das férias anuais remuneradas a que se refere o caput do artigo anterior, que será pago obedecendo rigorosamente a escala antes estabelecida. Parágrafo 3º. O período de férias acumuladas com base neste artigo será incluído na escala do ano seguinte, imediatamente após o período normal. Artigo 64. Durante as férias o funcionário terá direito a todas as vantagens do cargo, como se efetivo exercício estivesse. Capítulo 2. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 65. Conceder-se-á, nos termos e condições deste regulamento, licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3. À gestante. Inciso 4. Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil, militar, ou servidor de autarquia. Inciso 5. Para tratamento de interesse particular. Inciso 6. Para serviço militar obrigatório e. Inciso 7. Especial. Artigo 66. A licença, concedida dentro de 60 dias, após o término da anterior, será considerada como prorrogada. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, somente serão levadas em consideração as licenças da mesma espécie. Artigo 67.
O funcionário não poderá permanecer licenciado por prazo superior a 24 meses consecutivos, salvo nos casos dos incisos 4, 6 e 6 do artigo 65. Seção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 68. A licença para tratamento de saúde depende de inspeção médica e será concedida sem prejuízo da remuneração. Artigo 69. Quando da inspeção médica verificar redução da capacidade física do funcionário, ou estado de saúde impossibilitar ou desaconselhar o exercício das funções inerentes ao seu cargo, e não se configurar necessidade de aposentadoria nem licença, poderá o funcionário ser readaptado na forma do artigo 37. Artigo 70. O funcionário licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de imediata suspensão da licença, com perda total de vencimento e vantagens, até reassumir o cargo. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 72. Sem prejuízo de sua remuneração, o servidor poderá obter licença por motivo de doença em parente consanguíneo ou afim até segundo grau, e do cônjuge ou companheiro, quando provado que a sua assistência pessoal é indispensável e não pode ser prestada sem se afastar da repartição. Parágrafo 1º. A licença dependerá de inspeção pela Junta Médica Oficial, que avaliará e definirá o prazo da concessão, de acordo com a gravidade do caso. Parágrafo 2º. Enquanto perdurar a enfermidade, poderão ser concedidas prorrogações, precedidas de perícia médica oficial, a quem cabe fixar o novo prazo da licença. Parágrafo 3º. Nos casos de tratamento fora do Estado, o servidor, para fins de prorrogação da licença, deverá apresentar laudo do médico responsável para exame da Junta Médica Oficial. Parágrafo 4º. Sobrevindo a cura ou o falecimento do familiar durante a licença, o servidor deverá retomar as suas funções, observado o disposto no artigo 56, terceira, deste Estatuto, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar e restituição ao erário dos valores percebidos a título de remuneração. Seção 4. Da licença à gestante. Artigo 73. Revogado. Item revogado pelo artigo 122 da LC 30, de 21 de dezembro de 01. A licença à gestante passou a ser regulada pela Lei 2885, de 27 de abril de 04, com as alterações dadas pela Lei 3557, de 7 de outubro de 10. Seção 5. Da licença para acompanhar o cônjuge. Artigo 74. O funcionário terá direito à licença, sem remuneração, para acompanhar o cônjuge removido ou transferido para outro ponto do território nacional ou para o exterior, ou eleito para exercer mandato eletivo. Parágrafo único. Existindo no novo local de residência, repartição estadual, o funcionário nele terá exercício, enquanto perdurar aquela situação. Seção 6. Da licença para tratamento de interesses particulares. Artigo 75. A critério da administração, ao servidor poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares, por período fixado no ato concessivo e sempre sem remuneração. Parágrafo 1º. O servidor aguardará em exercício a concessão da licença. Parágrafo 2º. A licença que trata este artigo poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. Parágrafo 3º. A licença poderá ser prorrogada por requerimento do servidor interessado, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. A licença suspende o vínculo do servidor com a administração, não se computando o tempo correspondente para qualquer efeito, inclusive o de estágio probatório. Seção 7. Da licença para serviço militar obrigatório. Artigo 76. Ao funcionário convocado para o serviço militar e outras obrigações de segurança nacional será concedida licença remunerada. Parágrafo 1º. Da remuneração descontar-se-á a importância que o funcionário perceber pelo serviço militar. Parágrafo 2º. A licença será concedida à vista de documento que prove a incorporação. Parágrafo 3º. Ocorrido o desligamento do serviço militar, o funcionário terá prazo de 30 dias para reassumir o exercício do cargo. Artigo 77.
Ao funcionário oficial de reserva das Forças Armadas será concedida licença remunerada durante os estágios previstos pelos regulamentos militares quando pelo serviço militar não perceber vantagem pecuniária. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, assegurar-se-á ao funcionário o direito de opção. Seção 8. Da licença especial. Artigo 78. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário fará jus à licença especial de 3 meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo, podendo acumular o período de 2 quinquênios. Parágrafo 1º. Não será concedida licença especial se houver o funcionário, no quinquênio correspondente. Inciso 1. Sofrido pena de multa ou suspensão. Inciso 2. Faltado ao serviço sem justificação. Inciso 3. Gozado licença. A. Para tratamento de saúde, por prazo superior a 180 dias, consecutivos ou não. B. Para tratamento de saúde em pessoa da família, por prazo superior a 120 dias, consecutivos ou não. C. Para tratamento de interesses particulares. D. Por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário civil ou militar, por prazo superior a 60 dias, consecutivos ou não. Parágrafo 2º. Cessada a interrupção prevista neste artigo, recomeçará a contagem do quinquênio, a partir da data da reassunção do funcionário ao exercício do cargo. Parágrafo 3º. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1,01 mês para cada falta. Artigo 79. O funcionário efetivo, ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, terá direito à percepção, durante o período de licença especial, das vantagens financeiras do cargo em comissão ou da função gratificada que ocupar. Capítulo 3. Do vencimento e a remuneração. Seção 1. Das disposições preliminares. Artigo 80. Considera-se. Inciso 1. Vencimento, retribuição pecuniária mensal, com valor fixado em lei, devida na administração pública, direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes do Estado, pelo efetivo exercício de cargo público. Inciso 2. Vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo público. Artigo 81. Remuneração é a soma do vencimento com as vantagens criadas por lei, inclusive as de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo único. Em se tratando de cargo comissionado ao qual seja atribuída a gratificação distinta da de representação, o servidor que o ocupar optará por uma delas. Artigo 82. Revogado. Item revogado pela Lei 2531, de 13 de abril de 99. Artigo 83. Perderá o vencimento do cargo efetivo o funcionário. Inciso 1. Nomeado para cargo em comissão, salvo se por ele optar ou acumular legalmente. Inciso 2. Cumprindo o mandato eletivo remunerado federal, estadual ou municipal, ressalvado, em relação ao último, o direito de opção ou de acumulação legal. Inciso 3. Licenciado na forma do artigo 65, inciso 4 e 5. Artigo 84. O funcionário perderá. Inciso 1. O vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo por motivo legal ou por doença comprovada, de acordo com as disposições deste Estatuto. Inciso 2. 1/3 do vencimento ou remuneração do dia, se comparecer ou dele se retirar antes da hora regulamentar, ou ainda, ausentar-se, sem autorização, por mais de 60 minutos. Inciso 3. 1/3 do vencimento ou remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda, condenação por crime inafiançável em processo em que não haja pronúncia, tendo direito à diferença se absolvido. Inciso 4. 1/3 do vencimento ou remuneração, durante o período de afastamento em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não acarrete a perda do cargo. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, serão levadas em conta as gratificações percebidas pelo funcionário. Artigo 85. Nenhum funcionário perceberá vencimento inferior ao salário mínimo fixado para o Estado do Amazonas. Artigo 86.
serão abonadas até 3 faltas, durante o mês, por motivo de doença comprovada mediante atestado passado por médico ou dentista do serviço oficial ou particular. Parágrafo 1º. Sem prejuízo no disposto do caput do presente artigo 86, todo funcionário que doar sangue à Fundação Hemon terá direito à folga no dia correspondente à sua doação, desde que, porém, apresente no dia posterior, o respectivo atestado da doação, fornecido pela Hemon. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, o funcionário apresentará o atestado no primeiro dia em que retornar ao serviço. Artigo 87. O vencimento, as gratificações e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto do arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de: Inciso 1. Prestação de alimentos determinada judicialmente. Inciso 2. Reposição ou indenização devida à Fazenda do Estado. Artigo 88. As reposições e as indenizações à Fazenda do Estado serão descontadas em parcelas mensais e sucessivas, aquelas não excedentes da 10ª parte do valor da remuneração e as outras, em no máximo 6 vezes. Parágrafo único. Quando o funcionário for exonerado ou demitido, ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, o débito deverá ser quitado no prazo de 60 dias, fim do qual, e no caso de não pagamento, será inscrito como dívida e cobrada judicialmente. Artigo 89. Os vencimentos e proventos devidos ao funcionário falecido não serão considerados herança, devendo ser pagos, independentemente de ordem judicial, ao cônjuge ou companheiro ou, na falta deste, aos legítimos herdeiros. Seção 2. Das gratificações. Artigo 90. Poderão ser concedidas ao funcionário, na forma regulamentar, as seguintes gratificações: Inciso 1. De função. Inciso 2. De representação. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. De produtividade ou de prêmio por produção. Inciso 5. Pela prestação de serviços extraordinários. Inciso 6. Pela execução de trabalhos de natureza especial, com risco de vida ou de saúde. Inciso 7. Pela participação em órgão de deliberação coletiva. Inciso 8. Pela participação como membro ou auxiliar de comissão examinadora de concurso. Inciso 9. Pela prestação de serviço em regime de tempo integral com dedicação exclusiva. Inciso 10. Pela participação em comissão, grupo de trabalho ou grupo especial de assessoramento técnico, de caráter transitório. Inciso 11. Pelo exercício em determinadas zonas ou locais. E Inciso 12. Pelo exercício do magistério em cursos especiais de treinamento de funcionários, se realizado o trabalho fora das horas de expediente. Parágrafo 1º. Os percentuais de atribuição das gratificações previstas nos incisos deste artigo, a serem fixados por ato legal, somente incidirão, para efeito de cálculo das referidas vantagens, sobre o valor do vencimento do cargo efetivo do funcionário. Parágrafo 2º. O percentual para a percepção da gratificação pela prestação de serviço em regime de tempo integral com dedicação exclusiva, não poderá ser superior a 60%, 60% e a gratificação pela participação em comissão, grupo de trabalho ou grupo especial de assessoramento técnico, de caráter transitório, não poderá ter percentual de atribuição acima de 100%, 100%. Artigo 91. A função gratificada é a vantagem pecuniária atribuída pelo exercício de encargos de chefia, assessoramento ou secretariado e outros julgados necessários. Parágrafo 1º. Em havendo recursos orçamentários, o Poder Executivo poderá criar funções gratificadas, previstas em regulamento próprio, onde se estabelecerá também competência para designação. Parágrafo 2º. A dispensa da função gratificada cabe à autoridade competente para a designação. Artigo 92. A gratificação por serviço extraordinário destina-se a remunerar o trabalho executado fora do período normal de expediente. Parágrafo 1º. A gratificação será paga por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado, na mesma razão de cada hora do período normal de trabalho. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de convocação de emergência, o serviço extraordinário não excederá de 90 horas mensais. Parágrafo 3º. É vedado conceder gratificações por serviços extraordinários com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Parágrafo 4º.
o exercício de cargo em comissão ou função gratificada impede o pagamento de gratificação por serviços extraordinários. Artigo 93. Para o serviço extraordinário noturno, o valor da gratificação será acrescido de 25%. Artigo 94. Revogado. Seção 3. Da ajuda de custo. Artigo 95. A administração pagará a ajuda de custo do funcionário que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se a indenizar ao funcionário as despesas de viagem e de nova instalação. Parágrafo 2º. O transporte do funcionário, sua família e um serviçal, ocorrerá por conta do Estado. Parágrafo 3º. O nomeado para cargo em comissão, que não seja funcionário do Estado e não resida na sede designada, também fará jus aos benefícios deste artigo. Artigo 96. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do cargo efetivo ou do cargo em comissão. Parágrafo único. A ajuda de custo não excederá a importância correspondente a 3 meses de remuneração. Artigo 97. Não será concedida ajuda de custo. Inciso 1. Quando o funcionário for posto à disposição de outro órgão. Inciso 2. Quando o funcionário for transferido ou removido a pedido, mesmo por permuta. Inciso 3. Quando o funcionário deixar a sede ou voltar em virtude de mandato eletivo. Artigo 98. Restituirá a ajuda de custo, sem prejuízo de pena disciplinar cabível. Inciso 1. O funcionário que não se deslocar para a nova sede dentro do prazo fixado, salvo por motivo devidamente comprovado. Inciso 2. Quando retornar ou pedir exoneração antes de completar 180 dias de exercício na nova sede. Parágrafo único. Se o funcionário regressar por ordem superior, ou por comprovado motivo de força maior, não haverá restituição. Artigo 99. O transporte do funcionário inclui as passagens, e no limite estabelecido em regulamento próprio, as bagagens. Parágrafo único. O funcionário será obrigado a repor a importância correspondente ao transporte irregularmente requisitado, além de sofrer a pena disciplinar cabível. Seção 4. Das diárias. Artigo 100. O funcionário, que a serviço se deslocar da sede em caráter eventual e transitório, fará jus a diárias correspondentes ao período de afastamento para cobrir as despesas de alimentação e pousada. Parágrafo 1º. Entende-se por sede o lugar onde o funcionário reside. Parágrafo 2º. Não serão pagas diárias ao funcionário removido ou transferido, quando designado para função gratificada ou nomeado para cargo em comissão. Parágrafo 3º. Não caberá pagamento de diárias quando a viagem do funcionário constituir exigência inerente ao cargo ou função. Artigo 101. Será paga diária especial ao funcionário designado para serviços intensivos de campo, em qualquer lugar do Estado. Parágrafo único. A diária especial de campo é devida a partir da entrada em serviço, obedecendo seu pagamento aos valores fixados por ato governamental. Artigo 102. O funcionário que, indevidamente, receber diárias, restituirá de uma só vez igual importância, sujeito ainda à punição disciplinar. Artigo 103. Será punido com suspensão e, na reincidência, com demissão, o funcionário que, indevidamente, conceder diárias.